Padrões de projetos. Resumo. O termo GOF, Gang of Four, refere-se aos 4 autores do livro Design Patterns, Element of Reusable Object-Oriented Software, Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John V. Lisseris. Publicado em 1994, esse livro é um marco na engenharia de software e descreve 23 padrões de projetos clássicos que ajudam a resolver problemas comuns no desenvolvimento de software orientado a objetos. Os padrões de projeto descritos no livro são divididos em 3 categorias principais. Padrões criacionais, focados na criação de objetos, garantindo que o sistema seja independente de como seus objetos são criados, compostos e representados. Exemplos incluem Singleton, Factory, Method e Builder. Padrões estruturais. Lidam com a composição de classes e objetos para formar estruturas maiores. Exemplos incluem Adapter, Composite e Decorator. E tem os padrões comportamentais. Tratam da comunicação entre objetos, promovendo a flexibilidade e a extensão do sistema. Exemplos incluem Observe, Strategy e Command. Agora vamos colocar aqui uma tabela resumo desses padrões de projeto. Temos o padrão criacional Singleton, que garante que uma classe tenha apenas uma instância e fornece um ponto global de acesso a ela. Tem o padrão Factory Method, que é um padrão criacional também, e define uma interface para criar um objeto, mas deixa as subclasses decidirem qual classe instanciar. Tem o Abstract Factory, que é um padrão criacional, fornece uma interface para criar famílias de objetos relacionados ou dependentes sem especificar suas classes concretas. Tem o Builder, que também é criacional, separa a construção de um objeto complexo da sua representação, permitindo a criação de diferentes representações. Tem o ForAtype, que é criacional e cria novos objetos copiando uma instância existente. Agora tem o Adapter, que já é estrutural, permite que interfaces incompatíveis trabalhem juntas, convertendo a interface de uma classe em outra esperada pelos clientes. Tem o Bridge, que é estrutural e desacopla uma abstração da sua implementação, permitindo que ambas variem independentemente. Tem o Composite, que também é estrutural e compõe objetos em estruturas de árvore para representar hierarquias parte-todo. Permite que clientes tratem objetos individuais e composições de maneira uniforme. Tem o padrão Decorator, que é estrutural e adiciona responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente, oferecendo uma alternativa flexível à herança para estender funcionalidades. Tem o padrão Facade estrutural, que fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema, facilitando o uso do subsistema. Tem o Flyweight, que também é estrutural e usa o compartilhamento para suportar eficientemente grande quantidade de objetos de granularidade fina. Tem o Proxy, que é estrutural e fornece um substituto ou marcador para controlar o acesso a um objeto. Tem o Chain of Responsibility, que é comportamental e evita o acoplamento do remetente de uma nova solicitação ao seu receptor, permitindo que vários objetos tratem a solicitação. Tem o Command, que é comportamental e encapsula uma solução como objeto, permitindo parametrizar clientes com diferentes solicitações, enfileirar ou fazer o registro de solicitações. Tem o Interpreter, que é comportamental e define uma representação gramatical para uma linguagem, e um interpretador que usa a representação para interpretar sentenças dessa linguagem. Tem o Iterator, que também é comportamental
e fornece uma maneira de acessar os elementos de um objeto agregando sequencialmente sem expor sua representação subjacente. Tem o mediator, que é comportamental e define um objeto que encapsula como um conjunto de objetos interage. Tem o memento, que é comportamental e, sem violar a encapsulação, captura e externaliza o estado interno de um objeto, de modo que o objeto possa ser restaurado a esse estado posteriormente. Tem o observer, que é comportamental e define uma dependência um para muitos entre objetos, de modo que quando o objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. Tem o state, que é comportamental e permite que um objeto altere seu comportamento quando seu estado interno muda. O objeto parecerá mudar de classe. Tem o strategy, que é comportamental e define uma família de algoritmos, encapsula cada um deles e os torna intercambiáveis. Permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que o utilizam. Tem o template method, que é comportamental e define o esqueleto de um algoritmo em uma operação, diferindo alguns passos para subclasses. Permite que subclasses redefinam certos passos de um algoritmo sem mudar sua estrutura. Tem o visitor, que é comportamental e representa uma operação a ser realizada nos elementos de uma estrutura de objetos. Permite definir uma nova operação sem mudar as classes dos elementos sobre os quais opera. E é isso, pessoal.